Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Introdução à Educação Cristã, capítulo 6, a educação na Igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma alegria imensa compartilhar este momento de aprendizado sobre a educação na Igreja do Evangelho Quadrangular. A educação cristã é um pilar fundamental na formação espiritual e no crescimento da Igreja, capacitando líderes, discípulos e toda a comunidade a viver conforme os princípios bíblicos. E neste estudo exploraremos a trajetória da educação quadrangular, sua estrutura organizacional e os esforços dedicados à formação cristã. Veremos como Deus tem conduzido esse trabalho para edificar seu reino por meio do ensino da palavra. A educação na igreja não é apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma ferramenta essencial para a formação de vidas e o cumprimento da grande comissão. Que este momento seja edificante e que o Espírito Santo nos direcione, abrindo nossos corações e mentes para compreendermos a importância do ensino cristão. Sigamos firme no propósito de formar discípulos e expandir o reino de Deus. Tópico 1. Educação quadrangular internacional. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem na educação um de seus pilares mais sólidos. Desde sua fundação, o ensino e a formação teológica sempre foram considerados essenciais para o crescimento da denominação e a capacitação de seus líderes. Essa ênfase reflete a visão de sua fundadora, Aimee Semple McPherson, que sempre priorizou o ensino da palavra como ferramenta essencial para o desenvolvimento do ministério cristão. A educação não é apenas um suporte teórico, mas uma estratégia ativa do evangelismo e discipulado. Através de suas instituições educacionais, a Igreja Quadrangular tem alcançado milhares de pessoas ao redor do mundo, formando líderes comprometidos com a fé e preparados para os desafios da obra missionária. Compreender essa trajetória e o impacto da educação na igreja é essencial para valorizar sua importância na expansão e consolidação da denominação ao longo dos anos. A educação sempre esteve no coração do ministério de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Desde muito jovem, Aimee se dedicou ao evangelismo, combinando pregações poderosas com um forte compromisso com o ensino. Essa abordagem resultou na fundação da Life Bible College, uma instituição de ensino voltada para a formação de líderes cristãos capacitados para o ministério. Aimee entendia que a pregação eficaz precisava estar acompanhada de uma base teológica sólida, permitindo que os obreiros fossem não apenas inspirados, mas também bem preparados para ensinar a palavra de Deus com precisão. Sua visão educacional permanece viva até hoje, influenciando o crescimento da Igreja Quadrangular em diversas partes do mundo e garantindo que a formação bíblica continue sendo um alicerce para a expansão do reino de Deus. Desde sua fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem priorizado a educação como meio de expansão do Evangelho. A criação de instituições como Life Pacific College nos Estados Unidos e de diversos centros teológicos ao redor do mundo tem possibilitado a formação de líderes capacitados para o ministério. Em regiões como a África e a Ásia, métodos inovadores garantem acesso ao ensino mesmo em locais remotos. Na África, por exemplo, o ensino modular permite que os alunos participem de cursos intensivos nos finais de semana. Em Moçambique, um instituto teológico quadrangular móvel leva o aprendizado diretamente aos pastores em suas comunidades. Essa flexibilidade garante que a formação teológica não seja um privilégio apenas de grandes centros urbanos, mas alcance aqueles que mais precisam de preparo ministerial, contribuindo para a expansão e consolidação da Igreja do Evangelho Quadrangular em escala global.
Tópico 2. A educação quadrangular brasileira. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil sempre destacou a educação cristã como essencial para o crescimento espiritual e ministerial. Desde sua chegada ao país, investiu na criação de escolas bíblicas, institutos teológicos e seminários, visando preparar líderes capacitados para atuar no ministério. A educação teológica acessível permitiu que membros aprofundassem seu conhecimento e desenvolvessem um compromisso mais sólido com a palavra de Deus. Esse investimento resultou no fortalecimento das igrejas locais e na expansão da denominação, promovendo um ensino cristão de qualidade e incentivando a prática ministerial com dedicação, excelência e responsabilidade. Para garantir a formação ministerial e teológica de seus membros, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil criou instituições como o Instituto Teológico Quadrangular, o ITQ, e a Faculdade Teológica Quadrangular, o FTQ. Esses centros de ensino oferecem cursos presenciais e à distância, possibilitando que alunos de diferentes localidades tenham acesso a um ensino teológico sólido. O ITQ foca na formação de pastores e líderes locais, enquanto a FTQ proporciona uma formação acadêmica mais aprofundada. Com isso, a denominação fortalece sua base educacional, garantindo que seus ministros atuem de maneira qualificada e comprometida com a expansão do Evangelho no país. O impacto da educação quadrangular no Brasil é evidente no fortalecimento das igrejas locais e na capacitação de líderes comprometidos com a palavra de Deus. Através da formação teológica acessível, a denominação tem incentivado a atuação ministerial qualificada, promovendo o crescimento espiritual e o desenvolvimento das igrejas mais estruturadas. O ensino bíblico oferecido em escolas, institutos e seminários tem contribuído para a expansão da Igreja Quadrangular, consolidando sua missão de evangelização. Esse compromisso com a educação cristã reflete a busca pela excelência ministerial e pela transformação de vidas, capacitando discípulos para servir com dedicação e conhecimento. Marcos históricos da educação quadrangular. A trajetória da educação quadrangular é marcada por importantes avanços institucionais. Desde a fundação de suas primeiras escolas bíblicas até a criação de institutos teológicos e seminários, a Igreja tem investido na formação de líderes preparados para o ministério. Esses marcos históricos refletem um compromisso com o ensino cristão estruturado e acessível. O crescimento dessas instituições permitiu que a Igreja expandisse sua influência, treinando pastores, missionários e obreiros capacitados para disseminar o Evangelho. O fortalecimento da educação quadrangular continua sendo uma prioridade, garantindo que novas gerações recebam conhecimento sólido para servir a Deus e a comunidade. O futuro da educação. A história da educação quadrangular não é apenas um relato do passado, mas um projeto contínuo de crescimento e inovação. Com o avanço da tecnologia e novas abordagens pedagógicas,
a Igreja busca ampliar o alcance do ensino bíblico, tornando-o mais acessível e relevante para as novas gerações. O compromisso com a excelência educacional permanece forte, com investimentos em plataformas digitais, ensino à distância e métodos interativos. Essa evolução assegura que líderes e membros tenham acesso a um aprendizado sólido e eficaz. O futuro da educação quadrangular é promissor, refletindo a missão de formar discípulos preparados para servir com excelência. Tópico 4. Educadores e líderes. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, os educadores são fundamentais para a edificação da fé e a formação de novos líderes. Eles não apenas ensinam a palavra, mas também orientam e inspiram os membros a viverem uma vida cristã autêntica. Seu papel inclui discipular, aconselhar e preparar futuras gerações para o ministério. Mais do que conhecimento teórico, esses educadores demonstram compromisso com a missão de Cristo por meio de suas ações e testemunho. A importância da educação cristã está no fortalecimento da Igreja, garantindo que o ensino sólido da Bíblia seja transmitido com excelência e fidelidade. Líderes como modelos e mentores. Na educação cristã quadrangular, os líderes desempenham um papel crucial como modelos e mentores. Eles não apenas administram o ensino, mas também servem de inspiração para aqueles que desejam crescer espiritualmente. Seu compromisso vai além do púlpito, envolve acompanhar, aconselhar e incentivar outros na caminhada cristã. Um líder eficiente transmite valores do reino, capacita novos discípulos e promove uma cultura de aprendizado contínuo. A liderança quadrangular não se baseia apenas em conhecimento, mas em vida transformada e disposição para servir. Dessa forma, a igreja cresce saudável, fortalecida por líderes que vivem aquilo que ensinam. Capacitação e formação de novos líderes. Para garantir uma liderança eficaz, a Igreja Quadrangular investe constantemente na capacitação de novos líderes. Cursos teológicos, treinamento ministeriais e discipulados são promovidos para preparar homens e mulheres para o serviço cristão. O crescimento da Igreja depende da qualidade de seus líderes, por isso a formação contínua é essencial. Além do ensino formal, a vivência cristã e o testemunho pessoal são fundamentais para consolidar a liderança. A Igreja busca não apenas transmitir conhecimento, mas desenvolver líderes comprometidos com a palavra e o chamado de Deus. Dessa forma, a educação cristã fortalece o ministério e impacta a vida. Tópico 5. Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Ela é responsável por coordenar os esforços educacionais dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sua missão principal é estruturar e fortalecer os programas de ensino, garantindo que o conhecimento bíblico seja disseminado de maneira eficaz e acessível. A Secretaria-Geral promove cursos, capacitações e eventos que auxiliam na formação de líderes e no crescimento espiritual dos membros. Além disso, busca inovar e adaptar os métodos de ensino para atender às necessidades da Igreja. Seu compromisso é garantir uma educação cristã sólida, fundamentada na Bíblia e nos valores do Evangelho Quadrangular. A formação teológica e ministerial na Secretaria-Geral de Educação e Cultura. A Secretaria-Geral de Educação e Cultura tem um papel central na formação teológica e ministerial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esses cursos são elaborados para capacitar líderes e membros, oferecendo uma base sólida tanto acadêmica quanto espiritual. A Secretaria-Geral disponibiliza materiais didáticos bem estruturados, garantindo que o ensino seja acessível e relevante para todas as faixas etárias e ministérios. O compromisso da Secretaria é formar ministros preparados para atuar com excelência, promovendo um aprendizado contínuo e eficaz. Dessa forma, a educação cristã
se torna uma ferramenta essencial para o crescimento e fortalecimento da Igreja em sua missão. O impacto da Secretaria-Geral de Educação e Cultura é notável no crescimento da Igreja Quadrangular. Ao estruturar programas educacionais e formar líderes capacitados, a Secretaria-Geral fortalece a base teológica e espiritual da Igreja. Seus esforços contribuem para uma comunidade mais preparada, onde educadores e ministros desempenham seu papel com excelência. Além disso, a Secretaria promove uma cultura de aprendizado contínuo, incentivando a busca pelo conhecimento bíblico e pela prática cristã autêntica. Dessa maneira, a Secretaria-Geral não apenas auxilia na edificação dos membros, mas também a cumprir, evangelizar e Tópico 6. Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Ela tem a responsabilidade de coordenar e supervisionar as atividades educacionais da Igreja Quadrangular dentro de cada estado. Trabalhando em alinhamento com a Secretaria-Geral, sua missão é garantir que as diretrizes educacionais sejam aplicadas com excelência. Para isso, promove formações ministeriais, cursos teológicos e capacitação contínua de líderes e educadores. Esse trabalho fortalece a identidade da Igreja, proporcionando ensino sólido e acessível a todos os membros. A Secretaria desempenha um papel fundamental na expansão da educação cristã, garantindo que os valores e princípios bíblicos sejam transmitidos com eficácia e compromisso. Estrutura e funcionamento da Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura funciona sob a orientação da Secretaria-Geral, sendo responsável por adaptar e implementar diretrizes educacionais conforme as necessidades regionais. Sua atuação inclui a organização de treinamentos, conferências e desenvolvimento de materiais didáticos específicos para cada contexto estadual. Além disso, promove a capacitação contínua de líderes e professores, assegurando que o ensino seja padronizado e de alta qualidade. Esse modelo descentralizado permite que a educação cristã alcance mais pessoas, mantendo a identidade e os valores da Igreja Quadrangular, ao mesmo tempo que atende às particularidades culturais e sociais de cada estado. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura tem um impacto significativo na formação de novos líderes dentro da Igreja Quadrangular. Por meio de programas educacionais bem estruturados, oferece treinamento e capacitações que preparam ministros, professores e obreiros para desempenhar suas funções com excelência. Esse investimento na formação contribui diretamente para o fortalecimento das igrejas locais, garantindo que cada líder esteja equipado com conhecimento teológico e habilidades ministeriais. Além disso, promove a continuidade da missão evangelística, assegurando que a igreja permaneça relevante e eficaz na propagação do Evangelho. Dessa forma, a educação cristã se torna um pilar fundamental no crescimento da igreja. Tópico 7. Eventos. Os eventos educacionais são essenciais para a formação e o crescimento da Igreja do Evangelho Quadrangular. Conferências, congressos e seminários oferecem oportunidades valiosas para a capacitação teológica e ministerial, ajudando líderes e membros a aprofundarem em seu conhecimento e fortalecerem a sua fé. Além do aprendizado, esses encontros promovem comunhão, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento da identidade da igreja. Através desses eventos, a educação cristã se torna dinâmica e acessível, incentivando o engajamento dos participantes na missão evangelística. Assim, a Igreja do Evangelho Quadrangular continua crescendo, preparando seus membros para servirem com excelência e compromisso.
A Igreja do Evangelho Quadrangular promove diversos eventos para fortalecer a educação cristã. Entre eles estão congressos teológicos, simpósios educacionais e treinamentos ministeriais que capacitam líderes e membros para servirem com excelência. Além de fornecer conhecimento teórico, esses encontros proporcionam experiências espirituais enriquecedoras, fortalecendo a fé e incentivando a aplicação prática dos ensinamentos cristãos. Conferências nacionais reúnem pastores e educadores para compartilhar boas práticas e estratégias ministeriais. Dessa forma, os eventos não apenas ensinam, mas também inspiram e motivam os participantes a se comprometerem ainda mais com a missão da Igreja e o crescimento do Reino de Deus. Tópico 8. Relatórios. Os relatórios desempenham um papel fundamental na estrutura educacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles documentam atividades, avanços e desafios, permitindo que líderes acompanhem o impacto das iniciativas educacionais. Com essas informações detalhadas, torna-se possível aprimorar estratégias e tomar decisões mais eficazes para o desenvolvimento da educação cristã. Além disso, os relatórios contribuem para a transparência na gestão, assegurando que recursos e esforços sejam bem direcionados. Através desse acompanhamento contínuo, a Igreja Quadrangular fortalece sua missão educacional, garantindo que seus programas atendam às necessidades espirituais e ministeriais da comunidade de fé. Estrutura e conteúdo dos relatórios. Para garantir uma análise eficiente, os relatórios educacionais da Igreja Quadrangular seguem uma estrutura clara e objetiva. Eles registram eventos, cursos, treinamentos e a participação dos membros, fornecendo uma visão ampla das atividades realizadas. Além disso, destacam desafios enfrentados, sugestões de melhorias e planos de ação para otimizar os projetos educacionais. Essa organização facilita a tomada de decisões estratégicas e permite ajustes contínuos no processo educacional. Dessa forma, os relatórios não apenas documentam, mas também impulsionam a inovação e o crescimento, contribuindo para a excelência na formação cristã e ministerial dentro da denominação. Os relatórios exercem um papel fundamental na gestão de educação cristã dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles garantem transparência, eficiência e um acompanhamento detalhado dos projetos educacionais. Com base nesses registros, líderes podem avaliar o progresso das iniciativas e realizar ajustes estratégicos para garantir melhores resultados. A análise periódica desses documentos assegura que a educação quadrangular continue sendo relevante e eficaz e também alinhada aos princípios bíblicos e institucionais. Dessa forma, os relatórios não são apenas instrumentos de prestação de contas, mas ferramentas essenciais para o crescimento e fortalecimento do ensino cristão dentro da denominação.
Chegamos ao final deste estudo sobre educação na Igreja do Evangelho Quadrangular e é gratificante perceber o quanto a instrução cristã tem impactado gerações através da palavra de Deus. A educação se torna uma poderosa ferramenta para a formação de discípulos comprometidos com o Evangelho e a edificação da Igreja. Vimos que a educação cristã vai além do conhecimento teórico, ela é prática, transformadora e essencial para o crescimento espiritual da Igreja. Por meio das escolas de formação, treinamento e ensino da palavra, a Igreja Quadrangular tem cumprido seu chamado de preparar servos fiéis para a obra do Senhor, que possamos aplicar o que aprendemos, investindo na educação cristã e multiplicando esse conhecimento em nossas igrejas e comunidades. Que Deus nos fortaleça para sermos instrumentos de ensino e transformação na vida de muitos. Continuemos firmes, servindo ao Senhor com dedicação e zelo. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com gratidão por este momento de aprendizado e crescimento espiritual. Louvamos o Teu nome pela oportunidade de estudar sobre a importância da educação cristã e por todo o conhecimento que nos foi concedido. Pedimos que o Senhor continue guiando e capacitando aqueles que se dedicam ao ensino da Tua palavra, que cada professor, líder e discípulo seja fortalecido pelo Teu Espírito Santo, para cumprir com excelência a missão de instruir e edificar vidas no Evangelho. Que possamos sempre ter um coração disposto a aprender e ensinar, seguindo o exemplo de Cristo, o Mestre dos Mestres. Abençoa a Igreja do Evangelho Quadrangular, seus líderes e toda a estrutura educacional que tem servido para formar discípulos fiéis. Que essa obra continue crescendo e produzindo frutos para a Tua glória. Entregamos este aprendizado em Tuas mãos e pedimos que ele gere transformação em nossas vidas. Que a Tua graça nos conduza e nos fortaleça para vivermos segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.